Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, estamos aqui mais uma vez para gravar um novo episódio do LamiCast. O episódio de hoje será falando sobre medicina laboratorial na prática clínica do médico nefrologista, do médico urologista e do nutricionista. E aí vocês já sabem, né? Para acompanhar nosso conteúdo, vocês têm que seguir a gente no YouTube. Vai lá, se inscreve no nosso canal, Laboratório Lamic Oficial, ativa o sininho. Toda vez que a gente gerar conteúdo, vocês vão receber uma notificação, esse conteúdo vai chegar até vocês vão poder consumir. Mas faz mais do que isso. Se vocês gostarem desse conteúdo, e eu tenho certeza que vão gostar, compartilhe isso com outras pessoas, para que essa conversa que a gente vai ter aqui hoje possa chegar ao maior número de pessoas possível. E outra coisa, quem gosta do Spotify, acompanha o LamiCast também nesse canal, ou melhor, nessa plataforma, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou entrevistar o Dr. João Kennedy, médico nefrologista, o Dr. Alexandre Staudinger, médico urologista, e o Tibério, nutricionista. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem, melhor agora, né, com vocês aqui, querendo aprender um pouco mais. Fala, Alexandre. Não, tô agradecendo aqui o convite, né, de estar aqui entre esses profissionais aqui bem competentes e num ambiente bem descontraído que você promove aqui para essa conversa. Né? Vamos transformar aquela conversa que a gente estava tendo aqui antes, né, num bate-papo bem legal, né, Tibério? Isso. Exatamente. Feliz por estar aqui, 15º episódio, não é isso? E é uma iniciativa muito louvável, está trazendo visibilidade para essa região que é tão rica na área de saúde. Tenho certeza que é isso que a gente vai fazer, enriquecer as pessoas que assistirem esse episódio com o conteúdo que a gente vai criar aqui. Antes de iniciar, eu sempre gosto de lembrar, a Roval é um parceiro da gente desde o início do LamiCast. Então toda vez que eu digo, Jair, vamos gravar episódio, ele, opa, tenho que mandar uma lembrancinha pro pessoal que vai participar desse episódio. E hoje não seria diferente. Então, Mari, me entrega aí, por favor. Tá aqui, Dr. João Kennedy. Kennedy, eu te chamo de João, te chamo de Kennedy ou João Kennedy? Rapaz, o pessoal me chama de João Kennedy para não confundir com os outros, né? Tem outro médico aqui que é Kennedy também. Então, Ah, é? Coloca João Kennedy mesmo. Então pronto, João Kennedy. Ó, Alexandre, também tá aqui sua lembrancinha. Obrigado. Se vocês quiserem colocar aí no cantinho, podem colocar que já a Mari recolhe, tá bom? Perfeito. E Tibério, também tá aqui a lembrancinha que a Roval mandou para vocês. Pessoal, aí dentro também tem uma lembrancinha do Lami, certo? É a forma que a gente tem de agradecer a vocês por terem aceitado esse nosso convite, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar aí sobre essa temática, medicina laboratorial, na prática clínica do médico nefrologista, do médico urologista e do nutricionista. Mas eu queria ter um olhar mais voltado nesse episódio para a saúde do homem, ok? E aí eu queria escutar um pouco vocês, primeiro sobre saúde para o homem ainda é um tabu? Falar sobre, por exemplo, uma ida ao urologista, é algo difícil para ele? Fazer um exame do toque depois da faixa etária que está ali indicada, né, acima dos 45 anos, né? Isso. É um grande problema? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente olha, sabe, João Kennedy, para a rotina de laboratório, ainda é muito predominante a presença da mulher dentro do laboratório. 80% a 85% do público do LAMIC é mulher. E aí, talvez a gente consiga impactar com um episódio como esse, a sociedade masculina a ter uma conscientização maior de que ele pode utilizar, certo? A rotina laboratorial, médicos, nutricionistas, para o cuidado da sua saúde e, quem sabe, trabalhar melhor a prevenção nessas pessoas. E aí, o que é que vocês poderiam me falar um pouco sobre isso? Quem quer começar conversando aí? Vamos conversar contigo? Bora lá. Não, de fato, você tem razão. O homem, ele, por uma questão cultural, infelizmente ainda, isso tem mudado. A gente está vivendo um período de transição, acredito eu. Os números de hoje seguramente são menos ruins do que eram no passado. Mas estima-se hoje que 70% dos homens que vão a um consultório vão porque estão com algum problema. Então você vê que, ou seja, de cada 10 homens, espontaneamente ir para fazer uma avaliação, só 3 ou 4 mais ou menos, é que vão, né, para fazer uma avaliação do zero, para uma demanda espontânea, né, para poder investigar-se. Né? Não à toa, a expectativa de vida do homem é menor do que a da mulher. Perfeito. 7 anos mais ou menos, 6 a 7 anos. O homem morre mais cedo do que a mulher. E adoecem mais de doenças cardiovasculares, enfim. A causa de morte mais comum é doença cardiovascular, seguida de cânceres.
Mas exatamente por isso, por essa dificuldade em ter esse movimento de fazer o exame de prevenção, né? Isso é muito cultural. Lidar com a fragilidade é muito cultural, assim, de encarar a fragilidade e a possibilidade de ter que encarar um tratamento ou se deparar com algum diagnóstico. A ideia de você, dentro do seu núcleo de convivência, núcleo familiar, ser a pessoa forte, o super-homem, né, o provedor, isso termina gerando no homem nesse tipo de atitude que é muito ruim para ele, né? A mulher, no contrário, já tem aquele apelo inicial, primeira menstruação, a mãe leva o ginecologista. Existe essa cultura já inicial de buscar um atendimento que é preventivo, né? O exame preventivo, né, clássico da mulher, de certa forma, traz a mulher para esse tipo de postura, né, de atitude, né? A gente vê, é bem interessante quando você lida com homens que são de instituições formais, como o serviço militar, tal, que você tem por demanda obrigatória ter que fazer a avaliação, aquela pessoa ela leva para a vida aquilo ali e anualmente vai, tal, mas aí são nichos, né? No geral, o que você acabou de falar no seu laboratório infelizmente é o que a gente vê na prática mesmo. E assim, atitudes e iniciativas como essa servem exatamente para isso, para quebrar isso aí, né? E a gente vê que, né, é por isso que eu comecei dizendo, a gente está assistindo uma transição, né? Seria injusto de minha parte dizer que eu hoje, no meu consultório, eu lido com a realidade que lidava um professor meu há 30 anos atrás. Eu tenho certeza que hoje eu consigo ter mais demandas espontâneas, muito mais do que eram, né, do que existia no passado, mas ainda assim pode melhorar, né, sem dúvida. E melhorando a gente vai evitar muita coisa, né, prevenir também dá muita coisa. E aí, quer colocar alguma coisa, Kenny? Tranquilo, eu acho que uma pergunta que eu sempre vejo para esse homem que é provedor, para esse homem que é cuidador, quem é que cuida de quem cuida de todos? Verdade. Tá entendendo? Será que ele não está negligenciando o autocuidado e fazendo com que a esposa, os filhos, os pais, os netos, sobrinhos tenham um ambiente melhor? E se essa pessoa não se cuidar? Eu sempre digo também nos meus pacientes e acompanhantes, para eu cuidar de alguém, eu tenho que estar melhor do que ele. Porque está impossível se cuidar. Tá entendendo? Então, essa história do homem, entendeu? Ser provedor, ser forte, isso é verdade. Mas ele, de forma psíquica, ele não opta pela posição de ser frágil, pela posição de necessitar cuidados. E isso faz, muitas vezes, ele negligenciar a própria saúde. Então, são essas duas perguntas que eu sempre pergunto para uma pessoa, não só os homens, mas algumas mulheres também. Quem é que cuida de quem cuida de todos? E você acha que você é capaz de cuidar, estando pior do que quem vai ser cuidado? Eu escutando vocês dois falar, eu vou fazer uma colocação daqui a pouco que faz muito sentido com essa palavra de ser provedor, né? Mas se a gente está falando de cuidado, não tem como a gente também não falar do aspecto de estilo de vida, né? E aí a gente, naturalmente, caberia falar sobre exercícios físicos, né? Mudança de hábitos de vida, melhora do sono, menos consumo de álcool, né? Outros aspectos. Mas eu queria também escutar, Tibério, sobre essa relação do homem hoje, pensando em prevenção, entendeu? Se dentro do consultório do nutricionista ainda prevalece muito a mulher, pensando no aspecto de saúde, de uma maneira geral, né? Ou é cada vez mais presente também a presença do homem? Em 20 anos de atuação, mudou o panorama. Os homens estão começando a mudar a perspectiva e pensar numa saúde preventiva. Hoje, o meu público de consultório é, em média, 70% feminino e 30% masculino. Acrescentando o raciocínio do Dr. Alexandre e do Dr. João, hoje existe também a perspectiva em que nós vivemos num mundo em que as pessoas gostam de se intitular workaholic, em que você trabalha e não sobra tempo para fazer essa prevenção, fazer essa manutenção do seu organismo. Eu vejo muito isso em consultório e vejo muito em profissionais da área de saúde. É muito comum hoje a gente ver enfermeiros, médicos que trabalham na área de saúde e não têm uma manutenção dessa sua saúde.
E vendo nessa característica de provedor em si, as pessoas, uma das maiores preocupações, se você perguntar em consultório a pacientes que são pais, que são constituidores de família, é manter o ritmo de trabalho para poder prover a família. Só que elas não pensam nunca no raciocínio, no dia que adoecer, deixam de ser provedores. Então, a gente busca alguns ganchos para aquele paciente conscientizar de buscar o tratamento, né? Buscar a prevenção, buscar mudar o estilo de vida que a gente tanto fala. Hoje, pôr em prática o estilo de vida, você tem que colocar essa métrica de pensar em relação a também diminuição da carga de trabalho. A maioria do desafio hoje para mudar o estilo de vida é tempo. Se você perguntar, não tem um tempo, né? Nunca sobra tempo para você colocar essa mudança de estilo de vida. E as consequências a gente vê aí. Hoje a gente avança para 55% da população adulta do Brasil já sofre de sobrepeso. 1 a cada 5 adultos no Brasil já tem obesidade. Esse número caminha para 1 a cada 4. Então, é um pool de doenças crônicas que estão chegando e afetando globalmente a saúde da população. Perfeito. A gente vai já falar sobre isso, né? Porque quando você começa a falar sobre isso aí, eu já começo a pensar em rotina laboratorial, né? É inevitável pensar em rotina laboratorial durante todo o discurso. Mas pegando a tua fala, sabe, Alexandre, aí eu pensei assim, poxa, para formar família, a gente tem que ser um homem bem saudável, né? Quando a gente pensa no processo de gestação, esse homem procura compreender se ele tem um espermograma normal? Ou será que ele só passa a ter essa preocupação de fato se ele, junto com sua parceira, tiverem dificuldade de engravidar? E você vê que não, sem dúvida, essa parte de fertilidade é um assunto bem interessante, porque cai muito na questão do estilo de vida. Foi possível para a ciência nos fornecer um dado bem interessante em relação à questão do que o estilo de vida impactou na questão da fertilidade global. Nos últimos 50 anos, a contagem de espermatozoides do homem, do ponto de vista global, caiu 50%. Nossa. Então, infertilidade, quando você vai analisar, você falou do homem e da mulher, o homem e mulher dividem meio a meio, né? Como causa de infertilidade, né? Em torno de 14%, 15% dos casais no geral são inférteis, 7% para cada um indivíduo. Mais ou menos é isso a estatística. E a gente vê que o estilo de vida talvez a única variável que a gente pode ter para poder explicar essa mudança global, né? E aí o tabaco, a alimentação errada, poluição, maus hábitos, impactam na fertilidade. Então, ou seja, nós seres humanos hoje somos menos férteis do que éramos há 50 anos atrás. Né? Porque você tem que ter esses dados da década de 70 para cá e fazer um comparativo. Né? E provavelmente, perdão te interromper, e provavelmente, seguindo essa linha do tempo, a gente deixou de ter uma alimentação, daqui a pouco eu quero escutar um pouquinho sobre sem isso. Dúvida, sem dúvida. Saudável para cada vez menos saudável, sem dúvida, não, a questão de substâncias oxidativas, né, de alimentos assim ricos em ultraprocessados, né? A ausência de micronutrientes, exato, né, de você para poder comercializar, precisar conservar para poder comercializar e esquecer de preservar a saúde daquele alimento, né? Que é o que acontece. E aí você vai... E isso é o que pode explicar. Essa questão da fertilidade que você tocou é uma variável interessantíssima nossa, né? Analisando aí pela perspectiva urológica, por conta do espermograma, que é um exame, assim, muito prático e objetivo. Perfeito. Né? É um exame muito mais fácil você analisar a fertilidade no homem do que na mulher, muito mais, né? E você tem um dado objetivo que mostra, que escancara para nós, olha o que a humanidade está fazendo consigo, né? Hoje a gente é menos fértil. Perfeito, né? Perfeito. Quer falar alguma coisa sobre isso? O que o Alexandre pontuou, o que aconteceu nas décadas em que o Brasil sofreu um processo de industrialização, quando o terceiro mundo, na verdade, não só o Brasil, ele sofreu esse processo de industrialização em que as populações elas migraram do meio predominantemente anterior rural para a zona urbana. Eles não tinham acesso à produção direta de alimentos, a alimentos mais in natura, então surgiu uma indústria, né, que é a indústria de alimentação. Eu sempre conto essa historinha, por quê? Porque hoje a gente vê algumas vertentes, né, de atuação profissional de criminalizar agrupamentos de alimentos que sempre fizeram parte da alimentação
base da humanidade. A gente quer arrumar pão como vilão, arroz, né, feijão, alimentos que sempre fizeram base e não existia o grau de obesidade e tanto doenças crônicas e agora, dado da infertilidade, antes. Por quê? Porque as populações elas não tinham tanto acesso a essa alimentação rica em aditivos químicos, né, para dar um tempo de prateleira, sabor, cor, né? E esses alimentos também eles são muito ricos em açúcares simples, né? E isso tem impactado a saúde global, aumentando o risco de sobrepeso e doenças crônicas e aí E câncer também. câncer, né? Os casos muito de rico em câncer, sódio, né? É. Saúde renal. Isso. Perfeito. Olha só, já achei super interessante. A gente trouxe uma conversa bem ampla aqui sobre saúde do homem e já fugindo um pouco daquela problemática que a gente havia colocado aqui. Mas é isso que eu acho legal do LamiCast, entendeu? Esse é o propósito. No meio da conversa vão surgir alguns assuntos que o que a gente falar aqui, eu percebo claramente que é muito relevante para quem está nos assistindo. E aí eu vou dividir aqui essa conversa sobre saúde urogenital para o homem em 3 faixas etárias. De 25 a 39 anos, certo? Ou de 20 a 39 anos, de 40 a 59 e 60 a mais. Eu acho que a gente vai falar muito, Kennedy, quando a gente chegar nos 60 a mais. Mas, para mim, é inevitável que exista um link aqui entre fala de todos vocês, quando a gente estiver falando agora já sobre medicina laboratorial, aí fazendo uma avaliação do homem que chega no teu consultório, certo? Pensando em prevenção, sabe, Alexandre? O que é que ele vai fazer de rotina laboratorial que você precisa olhar? E, naturalmente, esse homem hoje, ele provavelmente tem uma rotina que está muito rica em suplementação, e que aí, quando a gente for falando em suplementação, a gente provavelmente vai falar em creatina, né? E se a gente falar em creatina, a gente também tem que falar sobre creatinina e deixar alguns pontos aqui bem claros sobre tudo isso. Perfeito? Então, vamos olhar para o homem dessa forma? Um homem ali de 25 a 39 anos, ele chega para o teu consultório com pensamento de prevenção. Não estou pensando em diagnóstico no primeiro momento, nem rastreio. A não ser que a gente esteja, ao longo da conversa, falando sobre STs. Aí vamos pensar no homem saudável, né? A rotina laboratorial, ela já se faz presente para esse paciente ou só vai pensar mais na frente? Não, mas eu particularmente, assim, não é o perfil mais prevalente, assim, de faixa etária. Não é comum o homem, por iniciativa própria, nessa faixa etária, e procurar um urologista, né, para poder fazer uma avaliação geral. Muito embora a gente receba para avaliar a fertilidade, porque planeja ter filho, né? Ou a gente não pode ignorar o papel importante das redes sociais, né? Da questão da internet, né? De tanto acesso à informação que a gente hoje é bombardeado, sem dúvida. Se for comparar um jovem de 20, 25 anos, de 30 anos atrás, né? Começando ali a internet, mas sem ter a internet na mão, como tem hoje, seria muito improvável que aquele jovem, poxa, eu vou sair de casa hoje, eu vou lá no urologista para ver como é que eu tô. Hoje não, hoje você tem um programa como esse, né, você tem discussões, você tem vídeos, enfim, e há, de fato, aqueles que vão para esse tipo de consulta. E eu, claro, atendendo esses pacientes, a gente tenta buscar algo que direcione, mas existe sim uma rotina laboratorial. Exames gerais, assim, o urologista, ele, por conta desse tipo de demanda, a gente termina atuando como um clínico geral, né, e solicitando exames gerais para fazer uma perfil metabólico, perfil hormonal, né? Hoje é sofisticado você cuidar da saúde, você cuidar da alimentação. Então, assim, muitas vezes antes de buscar tibério, né, eu percebo que eu vou passar primeiro por um médico, aí vou por um urologista, porque é um médico do homem, né, faz esse paralelo, para poder ver como é que eu estou, porque eu já vou para o nutricionista, já pelo menos com algum direcionamento. E eu encaminho também. Né? Eu sou daqueles profissionais que, assim, me valo muito dessa multidisciplinaridade, assim, de tratar com várias disciplinas. Eu não fico jamais acumulando demandas que eu não tenho competência. Então, eu sei da importância disso, tal, enfim. Mas, assim, né, uma rotina laboratorial, com exames gerais, hormonais, né? É menos provável que você identifique patologias nessa faixa etária, mas você já pode direcionar, você já pode identificar nos hábitos, né, no exame físico e, claro, nos exames laboratoriais,
alterações que podem sugerir ou um risco potencial ou até algum diagnóstico, né? Não é, como eu te falei, não é comum. Agora, hoje tem um apelo diferente, a questão estética. A gente estava conversando aqui antes, assim, eu conversando com o João aqui, antes da gente começar, como tem sido dramático para o urologista, para mim e qualquer um dos outros colegas que atuam aqui, a situação relacionada com hormônio, que é um assunto que eu sei que a gente vai tocar, né? Porque vão para muitas vezes nem profissionais médicos, mas chegam muitas vezes bem desorganizados, né? Eu diria o seguinte, viu? Eu acho que não é nem que a gente vai tocar, só para fazer um gancho. Acho que é um momento oportuno para a gente já começar a falar sobre isso. E por conta da questão do hormônio, da ideia da testosterona, de perfil de testosterona, como é que tá, quer ganhar massa magra e acha que a testosterona pode ser utilizada, esquece, né? Tibério estava conversando comigo antes, conosco aqui, esquece que você pode produzir mais testosterona com hábitos alimentares, exercício físico. Às vezes um dado interessante é que assim, a gente fala muito de testosterona, mas o que a gente quer, na verdade, embora não consiga definir, a gente quer um resultado androgênico, a gente quer um efeito androgênico. Perfeito, muito bem colocado. E o efeito androgênico, ele não é dado só pela testosterona. O efeito androgênico é a interação entre a testosterona e o seu receptor. E o receptor da testosterona é como se fosse chave e fechadura, e o efeito é abrir a porta. Você só vai abrir a porta se a testosterona interagir com o receptor e assim gerar ação androgênica. Receptor tem muito a ver com nutrição, o ambiente nutricional, como é que estão aí os microelementos, como é que se não tiver receptor funcionando, aí você tem uma chave com a fechadura bloqueada, não vai adiantar. Então você ficar olhando só para um e não olhar para tudo isso, não vai adiantar. E muitas vezes você esquece dessa questão. Isso assim tem uma relevância muito grande. E aí você fica em busca. Outra coisa, saber que a testosterona, a gente está falando de molécula. A gente não está falando de chave e fechadura exata, é só uma metáfora isso. É molécula. A melhor testosterona que você pode ter é a que você produz. É que você produz. Perfeito. É a que você produz. Então você botar uma testosterona exógena, ela vai atuar, mas não vai atuar tão bem quanto atuaria a sua. Então é muito mais lógico que você busque aumentar a sua, melhorar a sua, para poder ela vai interagir melhor no receptor, que é um receptor super peculiar, que é dentro da célula, tem que atravessar a membrana plasmática, tem que agir o citoplasma, o núcleo. É difícil, não é fácil. E você fica nessa onda que hoje tem de testosterona exógena, de aplicação, de tudo isso aí, atrás de algo que não necessariamente vai trazer o que você deseja, vai bagunçar seu corpo, né? E é muito mais difícil fazer o caminho de volta. Porque a gente estava falando sobre fertilidade, e muitas vezes o homem, nessa faixa etária que você está colocando, o maior drama que eu vejo hoje em dia, Léo, é infertilidade. Até o cara que chega bagunçado do ponto de vista hormonal, porque tomou, porque queria melhorar a massa magra, tal, ficar forte, não sei o que, tal, beleza. Chega lá e casei. Quero ter filho. Bronca. É bronca. Acho muito válido colocar isso. O órgão, talvez o órgão, e não se atenta sobre isso, que mais sofre com essa testosterona exógena é o testículo. É o testículo, né? E para você fazer o caminho de volta, é dificílimo. Alterações são até irreversíveis, às vezes. E é exatamente essa faixa etária. Então eu tenho recebido, e eu tenho certeza que meus colegas também, urologistas, muitos pacientes nessa faixa etária com esse drama, né? E aí para você restituir isso aí você vai precisar acompanhamento laboratorial sistemático, aquele paciente praticamente mês em mês fazendo exame, para você tentar naquela sintonia fina. É o nutricionista, sabe, ajudando, porque você não consegue só. É aquela construção, sabe, para você derrubar um muro é bem facinho. Para você construir ele correto, é complicado. É tijolo, o alinhamento, tal, aquela arte do pedreiro. Perfeito. Mas para derrubar é bem facinho. Você joga um carro em cima, é facinho. Né? Seguindo essa linha ainda, já que a gente estava falando aqui, no caso, medicamento, né? Mas, Kennedy, esse mesmo adulto jovem aí, ele tem uma conversa muito rica no dia a dia sobre suplementação. Sim, entendeu? Tem que suplementar, certo? E quando a gente fala de suplementação, tem duas coisas que predominam muito hoje nessa linguagem, que é a suplementação proteica, muitas vezes à base do whey mesmo, né? E a creatina. E aí eu acho que cabe duas colocações aqui super interessantes, certo? A interpretação, por exemplo, da saúde renal do ponto de vista de creatinina,
para aquele paciente que faz uso de creatina e quais são as orientações do médico nefrologista. E, por exemplo, esse uso absurdo de whey sob o risco de provocar cálculo. Existe, como você falou, essa estratificação do adulto jovem em ter esse benefício estético. Esse benefício estético, o músculo, o shape agora, né? O shape e tudo mais, entendeu? E ele se utiliza de vários artifícios. O Alexandre falou a história da testosterona. Existe a dieta hiperproteica, né? Inclusive, eu acho que temos uma paciente em comum que estava comendo 20 ovos em um dia. Sabe o que é, né? 20 ovos em um dia porque queria emagrecer. E aí a proteinúria estava 4 gramas, 5 gramas dessa paciente. E a orientação não veio de um nutricionista. Veio de uma revista dessas bem inespecíficas que de fácil acesso, né? De fácil acesso, que promete tudo. Inclusive você voltar até 10, 15 anos de idade. Então, assim, a creatinina é um artifício bem difundido hoje no comércio, né? De fácil acesso, que muitas pessoas utilizam como se fosse um elixir da juventude. Eu acredito que a creatinina ela é mais utilizada para aquelas pessoas que estão dispostas a fazer uma atividade física. E tem um efeito placebo com isso. O que é um efeito placebo? Aquele efeito dentro do que você espera. Perfeito. Um efeito mais psíquico, certo? Condeno, não. Não condeno o uso, mas eu acredito que tem que ser bem específico em algumas pessoas. E o acompanhamento também tem que ser especificado. Você pode utilizar alguns artifícios laboratoriais, como a própria creatinina, entendeu? Algumas pessoas utilizam a cistatina C, mas não é um padrão utilizado corriqueiro. Até estava vendo isso, né? Desculpa interromper rapidamente. O padrão ouro ainda é a creatinina. É um padrão mais prático, mais né? simples e mais barato. Vamos pensar da seguinte forma, entendeu? Para a gente fazer esse monitoramento da função renal. Certo? E mais difundido também, né? Então, muitas vezes, as pessoas, como utilizam a creatina como elixir da juventude, eles pensam que não tem limite. Em vez de uma medida, são 2, vão 3, vão 4, vão 5 medidas, 6 medidas um dia, como eu já vi o máximo, chegou ao meu consultório, e com elevação da creatinina. E chegam surpresos, porque vem a faixa laboratorial, mas não, e vem que está bem alterada. E aí, constantemente, eu peço para fazer uma suspensão momentânea e rever essa dosagem posterior. Associada a isso, eu vejo também se existe outra doença associada. Se existe uma perda de proteína, que aí está relacionado com o consumo exagerado de proteína, o consumo proteico. A gente sabe que uma dieta hiperproteica, hoje, é como se fosse dieta de emagrecimento. E é muito comum mesmo essa dieta, entendeu? Muita carne. Como eu falei, a nossa paciente comendo 20 ovos em um dia, que eu disse que eu achei, acho que a pessoa que mais comeu ovo que chegou ao meu consultório. Tá entendendo? 1 quilo de carne, muitas vezes, em um dia, entendeu? Sem contar o que está agregado a essa carne, a quantidade de sódio, a quantidade de condimento. Desequilibrado, né, Tibério? Desequilibrado. Isso. Gera também desbiose, né, que a gente chama. Exatamente, desequilibrado, entendeu? E a paciente, ela muitas vezes, esse consumo exagerado de carne, entendeu? Pode até precipitar a formação de cálculos renais. Perfeito. Associação com a alteração do pH da urina. Consome-se, como disse a você, o principal tempero da carne e da proteína realmente é o sal. É o sal, É exato. O sódio, né? O sódio alimentar. O sódio agregado. E isso predispõe ainda mais aos cálculos renais. O whey protein, entendeu? Eu vejo, assim, na verdade, uma certa limitação. Nem todos os meus pacientes consomem. Eu acho que poucos pacientes eu me vejo na clínica médica mesmo, no dia a dia, de consultório. Mas a creatina, constantemente, vemos pacientes. Eu gostaria de colocar exatamente essa tua orientação, né? Eu falo muito isso, assim, poxa, vai fazer o uso da creatina, faz uma dosagem basal da creatinina, para você saber qual é o seu limiar ali, entendeu? Sua linha base. Aí você está fazendo uso, dentro da rotina do nutricionista, que também pode prescrever para acompanhamento dessas suplementações, ou dentro da rotina médica, porque você começa a ter um resultado histórico ali, daqui a pouco subiu, aí está olhando para a taxa de filtração glomerular, está caindo, né? Começa a preocupar.
Vamos pensar primeiro o seguinte, suspende, como você colocou, vamos reavaliar. E aí depois, eu acho exatamente como você colocou, não é uma decisão que, na minha opinião, 100% médica mesmo. Sobre a manutenção daquela substância ou não, né? Mas eu acho também importante, a gente até conversava sobre isso, trazer essa colocação, né? Porque quando a gente fala em cistatina C, eu não sei se o pessoal compreende, né? Por que às vezes utilizar a cistatina C e não a creatinina? Entendeu? Se você quiser colocar isso, tá entendendo? Para que as pessoas entendam, porque ela tem menos interferência sobre a questão da massa muscular, não é? Isso, exatamente. Certo? Esse é o principal ponto positivo dela. Então a gente tem ali por exemplo, um paciente que está crescendo em massa muscular, que provavelmente teria uma creatina inalterada, pelo aumento da massa muscular, já que a creatinina ela é produto do metabolismo muscular, né? Na cistatina C a gente não vai ter essa interferência, correto? Isso, não ter essa interferência. E quando isso a você, a gente pode ver, individualizar o paciente. Se eu sei que aquele paciente que tem uma massa muscular mais intensificada, eu sei que ele consome já muita proteína pela própria massa muscular, às vezes uma creatina um pouco mais elevada, 1.4, 1.5, não significa necessariamente uma insuficiência renal. Então você tem que individualizar. Agora, se for aquela senhorazinha com a sarcopênica, de quase 70 anos de idade, entendeu? Já chega com a ajuda de pessoas com creatina de 1.5, aí eu sei que naquele caso representaria insuficiência renal. Pode-se utilizar a cistatina C? Pode. Não é minha rotina de consultório. Porque eu acho que além do laboratório, a gente tem que individualizar cada paciente. Sim. E a gente já propõe mais ou menos o que ele consome. Quando o paciente, assim, chega para mim com o tórax aqui, entendeu? Bem alargado, eu já sei até que ele toma anabolizante. De cara, a gente já sabe logo. Não, isso aqui é anabolizante. E aí vai conversando devagarzinho, daqui a pouco ele escancara. Aí vem, às vezes com a CPK já elevada, ele já vem com a creatina mais alta, tá entendendo? Tudo depende de como o paciente entra. Então, assim, o exame físico, ele começa quando o paciente abre a porta do teu consultório. Você já vê o cabelo se está caindo, se não tem sobrancelha, já posso sugerir uma doença, entendeu? A própria faixa etária que você vê o paciente também, você já consegue considerar a forma como a marcha dele. Então, assim, é um exame completo. Desde a entrada, a avaliação clínica, uma boa anamnese, e a avaliação laboratorial, com certeza, ela faz parte do entendimento sobre a doença de cada pessoa. Deixa eu fazer uma colocação aqui que eu acho que é válida. Até porque aí eu vou valorizar a LAMIC, né? Eu me lembro que quando a gente fez o último processo de inovação em tecnologia para o setor de uranálise, a gente trouxe um equipamento que realiza sumário de urina por citometria de fluxo, né? Para contagens celulares, identificação de bactérias. E a partir daquela tecnologia ali, a gente começou a ter relação albumina, creatinina e proteinúria e amostra de urina recente. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente falando aqui, eu me lembro que você disse isso. Olha, o meu paciente ele tem que fazer, certo? Creatinina, sumário de urina, exame de imagem. Ou seja, o sumário de urina, ele tem uma importância muito grande no seu consultório. Provavelmente, se a gente olhar de maneira bem ampla, desde esse paciente aqui, já que a gente talvez pensando em doença renal, certo? A gente estaria falando de uma doença silenciosa, um simples sumário de urina que começasse a apresentar alterações numa relação albumina-creatinina, ele poderia estar sinalizando alguma coisa muito positiva para a gente, não poderia? Isso é espetacular, esse questionamento. Eu posso até afirmar, Leonardo, eu estou vendo seus 2 olhos, mas não estou vendo seus 2 rins. É verdade. Tá entendendo? Então, eu sempre pergunto, assim, na sala de aula, pergunto, quem tem 2 rins? O aluno diz, eu. Eu digo, tem certeza? Já fez ultrassom? E muitos nem sabem se tem ou não. Então, assim, a gente tem que utilizar avaliação de forma, através de ultrassom, se você tem 2 rins, se já tem cálculo renal, se já tem um tumor, se já tem cistos volumosos, doença renal policística, né? A gente vê muito na prática do dia a dia. E o funcionamento, que a gente já falou sobre a creatinina, que mostra mais ou menos como esse rim está funcionando, apesar de ter interferência medicamentosa, apesar de ter interferência de alimentação, massa muscular. Mas o sumário de urina é exatamente esse resíduo. Perfeito. A gente começa a avaliar esse sumário de urina, entendeu? Pela coloração.
A gente sabe, até a coloração lá, a turva, mais chance de ter infecção. Assim, hemática, avermelhada, mais chance de ter sangramento, podendo propiciar até cânceres ou não. A gente começa a ver a densidade urinária. Se aquela urina tem menor densidade, uma urina mais fraca, entendeu? A gente sabe que aquilo ali é uma urina sem produção. O rim não está funcionando de maneira adequada. E hoje, a gente sabe que a relação albumina pela creatinina, de maneira mais fácil identificada no somário de urina, muitas vezes nem estou pedindo mais. Quando o paciente diz que vai para vocês, entendeu? Eu acho interessante que está lá. Se eu sei que está acima de 30, aquele paciente tem mais risco de morrer de fatores cardiovasculares. É um paciente que, se for diabético, eu tenho que atuar hoje um grande leque de medicações para retardar a doença renal dele. Principalmente no grupo do homem que não se cuida tão bem. Tá entendendo? Que ele, como assim, ele é provedor. Ele cuida de todo mundo, menos de si. Tá vendo que eu vou dizer, tá vendo que eu fico feliz com a conversa? Aí, se a gente for falar de uma maneira aberta, um sumário de urina para uma mulher tem uma perspectiva sempre maior de importância do que para um homem. Provavelmente você prescreve lá, e esse homem, para levar essa amostra de urina para o laboratório analisar, complicado. Entendeu? E é exatamente isso que eu gostaria de colocar. Porque a gente não pode... É tipo aquele... um simples hemograma. O hemograma diz muita coisa. Um sumário de urina diz muita coisa sobre saúde renal. Entendeu? E aí, com o advento dessas novas tecnologias que a gente tem hoje, ela antecipa informações que podem estar predizendo lesões 10, 15, 20 anos antes dela aparecer. Porque, me corrija se eu estiver errado, a gente só vai perceber efetivamente um problema renal depois que um compensar o outro e que a taxa de filtração glomerular estiver lá abaixo de 60. Sim, sim. E bem mais para lá, né? Exatamente. Assim, o diagnóstico de diabetes, já existe um atraso. De, em média, 5 anos de atraso no diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2. Certo? Para você ter alteração da relação albumina pela creatinina, é exatamente esse período, em torno de 5 anos. Perfeito. Você passa por uma fase de hiperfiltração da nefropatia diabética e, posteriormente, você começa a ter uma irrisória perda de proteína, de albumina, para depois ter o círculo vicioso, na verdade, de degradação da doença renal. E a doença renal, ela não tem queixa. Eu posso ter quantas vezes a gente tiver cistos com tumores já bem grandes, entendeu? Com a indicação de retirar e a paciente fica assintomática. Eu lembro, esse mesmo caso, coincidência, esse caso da paciente que comia 20 ovos, que você operou. Ela chegou para mim, entendeu? Dizendo que fez o ultrassom por uma cólica menstrual e foi identificado um tumor de 15 centímetros. Do nada, praticamente nada. E ela tinha só um pouquinho de sangue na urina. Entendeu? Então, na maioria das vezes, a doença renal, ela é assintomática. A doença do diabético, a doença renal do diabético, na maioria das vezes, é assintomática. A doença nefroesclerose hipertensiva, que é a doença da hipertensão arterial, que agride o rim, na maioria das vezes, ela é assintomática. Hoje mesmo eu coloquei um paciente em diálise que tinha uma pressão de 250 por 180 assintomática. Já com a função renal bem debilitada, uma creatina de 6. Com anemia. Detalhe, o segundo atendimento da vida dela é o nefrologista. O primeiro foi há 5 anos atrás, que ela tinha uma lesão inicial, talvez uma creatina de 1,5, 1,8, e aí ela foi viver a vida dela. Além disso, cálculo renal. Acho que é o que mais nos perturba, né? O paciente vem na emergência com a dor súbita. Mas quantos anos ele está aguardando aquele cálculo? Quanto tempo aquele cálculo foi formado? Quantos churrascos ele foi, entendeu? Uhum. Quantas feijoadas ele consumiu? E é interessante que uma parte desses pacientes que tem cálculo renal é um perfil só. Na maioria das vezes. É aquele baixinho, barrigudinho, entendeu? E gordinho, que muitas vezes é um diabético, é um pré-diabético, é um hipertenso. E eu sempre digo no meu consultório, Alexandre, que é o seguinte, o cálculo renal é um preditor que você vai ter uma complicação como diabetes, como hipertensão, que você vai morrer precocemente por alguma lesão cardíaca ou neurológica ou renal. Por quê? Porque a alimentação de quem tem cálculo renal é a mesma alimentação do diabético que não se controla, do hipertenso que não se controla, e aquela pessoa que realmente vai ter um evento final precoce.
Perfeito. Bom, aí eu queria escutar um pouquinho você, porque assim, a gente falou aqui exatamente sobre alimento, né? E suplementação. E eu acho que provavelmente está muito presente no seu consultório. Nem que, eu até vou colocar assim, sabe? Que não é um discurso 100% colocado por vocês, mas aí, como vocês falaram, é revista, é internet, porque tem seus benefícios, não tem? As redes sociais tem muitos, mas ali se consome muito conteúdo sem filtro nenhum, né? E aí provavelmente, às vezes já chega para o consultório de vocês, até com uma certa pressão, né, sobre essas demandas. Olha, antes de iniciar minha fala, eu quero puxar o que o Alexandre falou um pouco. Hoje nós estamos vendo muitos profissionais da área de saúde voltados para a performance, mesmo em decorrência da saúde, a médio e a longo prazo. Hoje se faz um uso muito acentuado de esteroides anabólicos androgênicos. É a famosa bomba que a gente chama. Em decorrência de buscar performance. E há uma banalização no discurso médico em decorrência de autoridades médicas digitais. Eu tenho acompanhado muito isso. Pessoas até jovens que não têm um ritmo de treinamento, treino resistido com peso, querem desenvolver a shape, a massa muscular, e já buscam o uso desses esteroides sem nem pensar se um dia vão ser pais, na fertilidade a médio prazo, e desenvolvendo já hipogonadismo, né, a evolução da calvície. E na nossa região tem crescido a atuação desses profissionais. E eles têm uma visibilidade acentuada. Aí eu não acredito que a classe médica ela esteja por si só contaminada por isso. Ainda para vários profissionais que realmente têm esse engajamento para tratar o paciente como busca de saúde, para manutenção da saúde. Mas hoje, em decorrência desses profissionais da performance, nós vamos ter um grau de pacientes lá na frente que vão buscar ou vão desenvolver doenças crônicas como o próprio câncer de testículo em decorrência dos esteroides. Então, insuficiência renal. Então, a atuação profissional, a gente busca muito isso. Eu tenho um paciente que no meu consultório, eu faço sempre a distinção. Você é atleta ou desportista? As pessoas têm que entender essa divergência. O atleta em si, ele tem uma vida atrelada, em termos de econômicos, àquela atividade profissional. E ele faz o uso de o que for para melhorar a performance. Hoje nós tivemos, para você ter ideia, o campeão brasileiro do fisiculturismo internacional, o Ramondino. É um cara que, para chegar no nível de performance daquele, ele usou esteroide. O que é que eu estou vendo hoje? O cara que malha na esquina querendo usar a mesma recurso ergogênico que esse cara faz. Sem ter o apoio, sem ter a estrutura, né? Por mais que tenha, ainda vai desenvolver doenças. Então, esse é a primeira ressalva da fala, para complementar essa fala de performance. A saúde está desenvolvendo para profissionais da saúde trabalharem em performance em primeiro lugar, em decorrência da saúde, em detrimento da saúde. Segundo, a questão nutricional, a fala generalista, nossa missão do profissional nutricionista é buscar uma individualização das condutas generalistas. Quando vem o encaminhamento de um profissional para a gente, seja o uro, o nefro, ou qualquer outro profissional endocrinologista, a nossa missão é dar um direcionamento em termos quantitativos para fazer uma dieta hiperproteica. Para você ter uma ideia, a gente caracteriza uma dieta hiperproteica, a dieta que já tem 1,2 grama de proteína por quilo de peso. O paciente que pesa 70 quilos, se a dieta dele já tiver 90, a dieta já é hiperproteica. Nossa dieta, naturalmente, o hábito alimentar regional brasileiro, ela já é hiperproteica por natureza. Quando eu devo fazer o uso de suplementações proteicas? Pela versatilidade. Às vezes o paciente está ali no consultório, à tarde eu posso fazer um lanche com whey protein? Posso. Eu posso dar versatilidade àquele paciente. Não é uma obrigatoriedade de suplementar a proteína da dieta daquele paciente, se ele já tiver uma base de alimentação boa. Faz-se isso também para a creatina. A creatina, nós produzimos creatina no nosso organismo de acordo com a demanda, principalmente do trabalho muscular. E alguns alimentos também trazem esse aporte. Então, muitas vezes o paciente nem tem necessidade de suplementar a creatina. Então, cada suplementação tem um viés de benefício para o paciente. Isso é analisado dentro do consultório. Então, o que é que o paciente faz hoje? Ele compra antes a suplementação, antes de ir para o consultório. Ele não sabe nem, né? Porque justamente isso é um recurso ergogênico psicológico. Tem muita gente que faz o seguinte, para melhorar a adesão no exercício, ele adquire, por exemplo, paga 1 ano de academia. Então, aquilo é um vínculo que vai manter o paciente. Esse é o efeito
que placebo psicológico. Então, a gente tem que fazer essa demanda, entender esse público que você abordou em primeiro lugar, de 20 a 39 anos, esse adulto jovem, ele está muitas vezes não pensando lá na frente, ele está pensando hoje na estética corporal. Perfeito. Eu ainda vou continuar, está sendo uma fala bem abrangente sobre essa faixa etária, mas é bacana. Alexandre, aí sim, se a gente pensar em rastreio e diagnóstico, essa faixa etária, ela é a principal faixa etária hoje para rastreio e diagnóstico de ISTs e infecções? Sim, não, sem dúvida, assim, quanto o início da vida sexual, que acontece inclusive até antes, um pouco dessa faixa etária, é sem dúvida o momento mais perigoso, né? Porque você está aí para fazer a gestão da sua vida sexual no momento da sua vida que você não tem maturidade, né? Perfeito. Alguns anos atrás, eu fui convidado a dar uma aula sobre sexualidade numa turma de 5ª série, que acho que hoje é 6ª série. Minha filha estava nessa turma e a professora me pediu. E era um desafio muito grande, porque eu tinha que falar sobre isso com crianças, né? Uhum. Que, inclusive, essas crianças de hoje têm muito mais acesso à informação, que é algo diferente de conhecimento, né? Do que a gente tinha, quando tinha a idade que eles têm hoje. E eu dizia muito para eles assim, eu sei que vocês sabem o que é sexo. Eu sei que vocês sabem muitas coisas, mas assim, saber como não é estar habilitado para fazer. Né? Então é a mesma coisa de carro. Você vê seu pai dirigindo, pegando no volante, apertando o pedal. Parece fácil, né? Parece fácil. Mas ainda que você saiba como a coisa funciona, você não está habilitado para isso, para dirigir. Então, assim, quanto mais jovem, claro que você tem um risco maior das infecções sexualmente transmissíveis. Né? É uma causa comum, foi bom você lembrar isso, de acesso, né, ao consultório do urologista, né, de o paciente ir ou com alguma doença já instalada ou com medo de ter adquirido no coito desprotegido, né? E claro, faz parte da rotina. Eu inclusive, quando eu pego um paciente, pergunto sobre a vida sexual, se já iniciou. Não iniciou, vale a pena fazer. Né? Então, fazer uma investigação de hepatites, né, HIV, né, de sífilis, aquilo que é possível ser avaliado, né, num consultório, no laboratorial. E é importante, é algo que tem que ser destacado também. Impacta, claro, né, na saúde geral, tem muito a ver com hábitos também, né? E não pode ser esquecido. Eu acho que eu concordo com você, dentro dessas 3 faixas etárias que você colocou, talvez nessa primeira que a gente está conversando aqui agora, você tenha, não que não exista depois, tem problemas depois que acontece, né, também, e inclusive até decorrente de um mau tratamento quando mais novo, mas essa faixa etária, sem dúvida, é uma faixa etária em que esse problema ele tem mais relevância e mais prevalência também. E aí, claro, cabe a nós não esquecer dessa solicitação, né? E aí caminha. E aí só tem como você fazer isso laboratorialmente, assim, solicitando esses exames, né? esse rastreio. Né? Eu acrescentaria a isso aí, a gente até falou um pouquinho antes do início, né? Assim, se a gente faz um rastreio ali para hepatite, a gente também tem que pensar no anti-HBS. Tem que ver se esse paciente está imunizado, né? Senão tem que fazer reforço ou iniciar um aprazamento completo novamente, né? E aí a gente falava também, não é consenso, como você bem colocou, né? Mas eu acho que vale a pena falar sobre isso tudo, até porque aí a gente talvez esteja pensando muito além só da saúde do homem, né? Mas vacina contra o HPV, né? A vacina contra o HPV, que hoje ela protege contra 9 subtipos, antigamente era só 4, era Gardasil tetravalente, hoje é nonavalente. Ela tem indicação para homem e para mulher, né? Ou seja, a grande maioria das pessoas pensam é só para mulher. Não, ela também tem indicação para homem. Inicialmente se achava que assim, você fazer uma cobertura para mulher, né? Porque tem uma estatística bem assustadora da OMS que em vida sexual ativa, contato com HPV, 50% das mulheres terão um dia na vida. Então, ou seja, eu sempre digo para meus pacientes isso, que chegam lá assustados porque estão com HPV. Eu disse, meu amigo, é como jogar uma moeda para cima. Se você transou com 2 mulheres, estatisticamente uma delas tinha HPV. É estatística. Isso, claro que isso é uma estatística mundial, isso leva em consideração ambientes diferentes, enfim, diversos, né? E inicialmente se achou que era
para dar cobertura da mulher, e você cobrindo a mulher, você deixaria o homem livre. E claro, para a mulher tem uma relevância muito grande, porque o local onde mais frequentemente o HPV provoca grandes problemas é inacessível para a mulher. Enquanto que para o homem é acessível, que é o pênis. É só olhar o pênis. Por incrível que pareça, tem alguns que não olham. Mas é só olhar o pênis, né? Mas hoje a discussão já mudou, você tem razão, né? Já se percebe, não, até porque contato sexual pode acontecer de homem com homem, enfim, não necessariamente é só homem com mulher, e você deixaria descoberto aquele grupo de indivíduos, né? E aí hoje já se amplia, mas é algo que é discutível, né? Não é uma coisa ainda consensual no Brasil, mas é algo que merece espaço para reflexão, sem dúvida. Eu diria que só em existir hoje uma discussão em torno de estudo já é muito vantajoso para a saúde de uma maneira geral, né? Bom, aí como eu disse, assim, a gente teve uma conversa bem ampla sobre essa faixa etária, e aí a gente pensaria na próxima, né? 40 a 59 anos. Eu acho que provavelmente o paciente que pode ter uma doença renal aguda, sabe? Ou daqui a pouco vai desenvolver e ela vai estar crônica mesmo, ele pode estar presente no teu consultório em qualquer faixa etária, né? Mas essa faixa etária especificamente, se a gente fizer um link aqui entre as áreas que a gente está falando aqui, nefrologia, urologia e nutrição, aí a gente já começa a olhar muito para o aspecto hormonal. Esse homem, eu acho que ele até tem, né, uma preocupação que faz mais sentido, né, do que esse adulto jovem ali. E, inevitavelmente, a gente tem que aproveitar também essa faixa etária para falar fortemente sobre Novembro Azul, saúde do homem de uma maneira geral, mas com foco no PSA, no exame de toque retal, né, e quando se for necessário, eu acho que exame de imagem, né, ou até mesmo chegar até uma biópsia. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Eu deixei aqui para essa faixa etária como principal discussão a nutrição, tá bom? O aspecto hormonal, e o PSA está muito presente aí, né? Diferente da faixa etária anterior, essa faixa etária realmente é a faixa etária em que você tem uma demanda espontânea maior, né? E nós urologistas, a gente tem um desafio interessante, porque não raro é para o urologista que o paciente cede a pressão familiar para ir para o médico. Tá bom, eu só vou para eu vou só para o urologista. É mesmo. Então, assim, a gente termina recebendo o paciente que eu só concordo, se é para ir para aquele que não tem condição financeira, aquele que tem que se esforçar financeiramente para ir para uma consulta, eu vou escolher vou para o urologista. Então, você recebe o paciente que você vê muitas vezes o paciente cheio de demanda e tem que fazer um esforço muito grande para dizer, não dá para parar só em mim. A gente eu preciso que você busque outros profissionais. Perfeito. Mas, enfim, falando sobre as questões que você colocou, existe nessa faixa, a partir dos 35, 40 anos, nossa testosterona começa a cair 1% a cada ano. Então, a gente começa a ter um decréscimo da testosterona, e naturalmente isso vai impactar em maior ocorrência de disfunção erétil, né, de transtornos aí na esfera sexual. Né? E a queda da testosterona não traz só problemas nesse campo, não são os únicos sintomas dos sexuais, pelo contrário, inclusive, há mais receptores de testosterona no cérebro do que nos órgãos genitais. Então, a parte cognitiva, ela muitas vezes ela chega na frente, né? E é aquele homem irritado, é aquele homem mal-humorado, é aquele homem procrastinador, que quebrou a torneira e ele consertava logo, ele passa agora 2, 3 semanas para consertar o que está quebrado, que perde a concentração fácil, né, perde a iniciativa, problemas no sono. A testosterona ela é secretada mais à noite, né, então começa a ter problemas no sono, às vezes é por conta da questão miccional, acorda muito, enfim, e aí, então isso termina sendo muito deixado de lado sobre aquilo que a gente falou no começo, né, o homem não gosta de encarar a sua fragilidade, e muitas vezes tem a ver com isso aí. A diminuição da testosterona, curiosamente, também tem a ver com problemas relacionados com a própria próstata, né? A testosterona, quando diminui, o corpo começa a lançar a mão de artifícios para manter o nível de resposta androgênica, pega a testosterona e converte ela no derivado mais potente, que é a dehidroepiandrosterediona, que é mais potente do que a testosterona, 4 vezes ou mais potente. Porém, ela ativa oncogenes na próstata,
ela induz o crescimento da próstata, ela age no folículo piloso, né, e promove a queda de cabelo. Então, assim, aumenta a resposta androgênica, tudo bem, é bom. Por outro lado, tem todos esses problemas. Então, você termina tendo problemas com o crescimento da próstata, e aí você vê que as coisas estão interligadas, né? Outra coisa bem interessante, assim, eu falei no homem que chega com disfunção erétil, e a disfunção erétil acontece, ela é vasculogênica na maioria das vezes, né? Em boa parte dos casos, pelo menos. A psicogênica também tem uma força muito grande. E já nessa faixa etária, né, você já tem pacientes que buscam o consultório por conta da disfunção erétil, né? Perda do desempenho, perda da qualidade da ereção, perda do libido também. Mas, assim, chamando a atenção da questão da ereção, um dado importante é que, normalmente, a disfunção erétil, ela é uma doença, quando vasculogênica, é uma doença do endotélio. E a doença do endotélio, o endotélio, só para esclarecer, é a camada que envolve internamente os vasos. Não é um tecido inerte, é um tecido extremamente ativo, importante demais para a nefrologia, né? Está envolvido com uma série de processos cardiovasculares, e por isso nós urologistas, a gente tem o dever de, diante do paciente com disfunção erétil, questionar, refletir sobre a doença cardiovascular. Normalmente o paciente com disfunção erétil é o que infarta. A doença não é só na artéria peniana, ela é de todas as artérias. Então, há estatísticas que mostram que a disfunção erétil, ela apenas antecede alguns anos o infarto. Então, você não pode olhar para esse paciente e ignorar a investigação do perfil lipídico. Então, por isso que o paciente vai para mim, eu não fico preso só à questão do... Não que eu vá tratar exatamente isso, porque eu não tenho competência para ficar lidando com tanta complexidade. Mas a partir dessas alterações... Claro, eu tenho que raciocinar. Eu tenho que fazer o perfil lipídico, eu tenho que pensar na parte metabólica, a parte nutricional, isso está muito envolvido. Eu tenho que pensar que a pessoa que está nessa faixa etária, se ela estiver alimentando-se mal, né, ela vai ingerir substâncias oxidativas, deixar de comer aquilo que pode protegê-la. Porque a ideia é a gente tentar evitar que algumas coisas aconteçam. Perfeito. Então, assim, o homem nessa faixa etária, eu acho que talvez seja o momento mais grave, né? Porque é o momento onde eu sempre costumo dizer assim, nessa faixa etária, meu amigo, você planta hoje e colhe amanhã. É rapidinho. É rápido. A colheita é no dia seguinte. Então, a escolha errada que você... Assim, a testosterona, ela é produzida no testículo e é destruída no prato de comida. A escolha errada que você fez hoje, você vai responder por ela amanhã. Não é daqui a alguns anos, não. A gente tá nessa faixa etária nossa, eu tenho certeza que eu sou mais velho que vocês, e a gente via, tipo, não, fulano, tio de cicrano infartou. Não, quem infarta hoje é o cara mais novo que eu. Aquela faixa etária de vocês. Entendeu? Então, assim, eu estou há pouco dia de completar 51 anos. Então, assim, a gente não pode ignorar. E esse paciente nessa faixa etária, volto a dizer, eu acho que é a faixa etária mais grave, porque é a faixa etária onde você vai começar a tomar direcionamentos que vão impactar de maneira decisiva de como serão os anos seguintes da vida. Se você não fizer escolhas... Então, assim, hoje é muito sofisticado você escolher bem seus alimentos. Sabe? Hoje é bacana você ir para o nutricionista. É inegável isso. Inegável, concordo. É inegável isso. Sabe? Hoje a rede social traz essa vantagem. A gente consegue identificar muitos pontos negativos, mas tem pontos positivos. Claro. Né? Então, assim, se você quer cuidar bem de si, né, e aí, puxando aquilo que o João falou, muito pertinente, não dá para você cuidar de alguém se você não cuida de si primeiro, né? Isso aí é um axioma filosófico, né, posto aí no cristianismo, na vertente principal do cristianismo, quando Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo, né? Eu não vou conseguir amar o próximo se eu não conseguir amar a mim mesmo. Exato. Eu não vou conseguir, se eu digo assim, cozinha as batatas como você cozinha as cenouras. Eu só vou saber cozinhar a batata se eu souber cozinhar as cenouras. Então, se eu não souber me cuidar de mim, eu não vou cuidar dos outros. Não tem como. Né? Então, assim, esse olhar para si é sofisticado, sabe? É correto, é bacana. Hoje, a pessoa que está na crista da onda é a pessoa que consegue ter sensibilidade para essas questões todas.
E aí, então essa questão da sexualidade muitas vezes é algo que traz o paciente. Eu acho que talvez nessa faixa etária, às vezes aquilo que quebra o paciente um pouco para ele ir, é isso, claro. Tem os sintomas miccionais por conta do crescimento da próstata, isso também leva. Todo o apelo para a questão da prevenção do câncer de próstata, que é uma doença assintomática, quando no momento melhor de ser diagnosticada, ela é assintomática, né, porque cresce na periferia da próstata e não vai dar sintoma, porque a uretra está no centro da próstata. Então, se você não for atrás, eu sempre digo ao paciente, ó, com câncer de próstata é o seguinte, ou você traz ele ou ele lhe traz aqui. É melhor que você traga. Porque a gente não consegue prevenir o câncer da próstata. A gente consegue prevenir que esse câncer subtraia a sua vida. E só consegue se você der um passo na frente, se você for caminhar primeiro. Eu ainda quero voltar um pouquinho para esse assunto, porque vou pegar duas coisas na tua fala que me chamam muita atenção, né? E aí eu trouxe, sabe, João, o raciocínio muito para minha pessoa. Lembra quando eu fui no teu consultório, Alexandre? Eu disse assim, olha, eu estou vindo aqui porque eu acredito que eu preciso gerar uma rotina de acompanhamento com o médico urologista. Eu disse, eu já vou para o gastro. Vou aqui valorizar, né? Acho fundamental ir ao gastro. Ah, mas você é jovem, né? Eu tenho que ir ao gastro, eu tenho que ir ao cardiologista. Eu sou acompanhado há anos por nutricionistas, faço exercício físico com acompanhamento de educador físico para me dar orientação. Faço sobre demanda controlada, não porque eu tenho um laboratório, mas porque eu entendo que quando aquele médico prescritor ou o nutricionista prescritor pede a rotina laboratorial, eu vou lá e faço também, entendeu? Então, eu fiquei muito surpreso quando disse assim, que ainda tem esse homem que diz assim, vou a um médico, um urologista. Porque, como você disse, né, você pode naturalmente ali olhar para ele sob uma perspectiva de anamnese e laboratorial e abrir ali, né, a caixa de Pandora e aparecer um bocadinho de coisa. Tentar convencê-lo. E aí, como você disse, não vai estar aqui, né, dentro do seu consultório, as respostas para tudo. Provavelmente você vai ter que em algum momento fazer hoje eu atendi um paciente, só para ilustrar rapidamente, Leonardo, eu atendi um paciente hoje que voltou para mim, eu atendi ele em abril, com o PSA alterado, as filhas levando, ele é um paciente de 70, perto de 70 anos, uma faixa etária que a gente vai discutir ainda, e ele hoje voltou para mim depois de 6 meses, porque quando ele foi para mim, eu conversando sobre a questão da próstata, só com ele, eu perguntei como é que tá a vida sexual. Não tá ruim a vida sexual, tá bom, não estou conseguindo. Cardiologista, ele, não, doutor, eu só vou pro senhor, eu já disse a minhas filhas que eu não vou para outro, não vou para uma pessoa da roça e tal. Cardiologista, faça isso, eu quero pedir um eletro dele, sabe? Dentro dos exames laboratoriais, tudo, dislipidemia, não sei o que, então eu pedi um eletro veio alterado. Para encurtar a história, ele voltou. Eu diagnostiquei um câncer de próstata nele. Mas ele voltou hoje para mim depois de ter feito 2 angioplastias. Eu não vou nem operar ele. Ele vai ser tratado de outra forma, porque ele não tem um risco cirúrgico muito bom. Mas ele voltou agora depois de 6 meses, depois de 2 angioplastias. Porque ele assintomático, da roça. Da roça. O cara que trabalhava todo dia com inchada, não sei o que. Então, era aquela pessoa que ia demorar para chegar na hora do almoço. Ia buscar ele já morto na roça. Porque infarto mata metade das pessoas na hora que acontece. Não é, João? Metade morre. Então, assim, isso porque, aí, quando eu falei para você que vem para mim, eu fico aflito, porque é difícil às vezes você tanger ele para outros profissionais, né? Mas assim, ainda assim a gente tem que celebrar, porque esse lá atrás nem para mim viria. Entendeu? Então, mas isso está mudando. Tá? Acho que a gente vai assistir essa mudança, vai assistir aquele cara que sai de você para o nutricionista, sai de você para o nefro, ele encara aquilo ali como sendo realmente sofisticado, correto, sabe, o bom a ser feito. E aí, como eu falei, eu ainda quero compreender um pouco mais sobre a questão da importância do exame do toque retal, né? Porque com certeza é tabu também, né? Mas eu vou tentar linkar aqui a fala de Alexandre com você, Tibério. Porque você falou muito aí da questão da começar a perder a testosterona, e eu me lembro que você estava falando, né? Assim, dá pra gente pensar em reposição de testosterona através de exercícios físicos, de mudança de hábitos, né, de qualidade de vida. E aí, fala um pouquinho disso pra gente. Olha, há uma íntima relação hoje entre a saúde global do paciente e o nível de testosterona. A gente sabe disso hoje para doença cardiovascular, para densidade óssea. E
há uma íntima relação entre a composição corporal do paciente. Hoje os médicos começaram a avaliar mais isso, utilizando a bioimpedância em consultório. Essa é uma ferramenta antiga que nós utilizamos juntamente com o adipômetro em consultórios de nutrição. Na prática clínica de exames laboratoriais, se você pegar um paciente com uma composição corporal satisfatória, ou seja, tem boa massa muscular, baixo percentual de gordura, os exames do hemograma, glicose de jejum, hemoglobina glicada, o lipidograma completo, com certeza desse paciente tende a ser muito melhor. Então, na prática de consultório do nutricionista, a gente avalia muito para analisar se aquele paciente tem risco para as doenças, principalmente nessa faixa etária, pela composição corporal do paciente. Então, não é só hoje. Os médicos já começaram a entender que você precisa perder peso, né? Isso foi sempre um discurso, né, de falar na variável peso, IMC. Hoje isso é complementado por ferramentas como o adipômetro, como bioimpedância. Nós temos hoje o ultrassom, que avalia a composição corporal. Então, analisar o paciente de uma forma com dados científicos atualizados, não só os exames laboratoriais, mas essa questão da imagem é importantíssima. Eu tenho visto isso hoje no avanço da prática clínica dos profissionais médicos. Então, pensar nesse aspecto é importantíssimo. E a composição corporal, ela está relacionada a esses perfis hormonais, principalmente da testosterona em homem e mulher, e o treino resistido com peso. Isso é um mantra que eu repito em consultório e os médicos começaram a falar. A gente tende a ver os pacientes evoluírem com baixa testosterona no processo de sarcopenia. A sarcopenia, ela desenvolve não só a perda de densidade óssea, porque é a irmã gêmea da osteopenia. Ela está relacionada a um aumento de risco, por exemplo, de resistência periférica à insulina, que a gente consegue visualizar isso nos exames laboratoriais. Num perfil de lipidograma ruim, a gente avalia isso também com a composição corporal, com perca gradual de massa muscular no paciente que chega nessa faixa etária. E pela expectativa de consultório, o paciente está mudando negativamente de composição corporal muito mais cedo. O processo de sarcopenia em decorrência da inatividade física, ele está sendo mais breve. Eu estou vendo jovens hoje que, pela inatividade física, pelas facilidades hoje, por exemplo, das tecnologias, o entretenimento digital, né? Hoje o mundo é mais digital do que analógico, né? Então, hoje as crianças não têm mais aquela... Eu estou vendo isso sendo resgatado em alguns ambientes aqui, como o beach tennis, por exemplo, como vôlei, alguns espaços que buscam esse resgate da prática de atividade física. Mas os jovens ainda, predominantemente, têm esse entretenimento digital e estão evoluindo com composição corporal ruim já na fase adulto jovem. Não é nessa adulto intermediário como a gente está. Então, essa piora dos quadros, em que eu acredito que isso vai mudar também a saúde urológica e a saúde nefrológica ao longo do tempo. Porque os pacientes estão entrando na faixa de risco muito mais cedo em decorrência dessa mudança de estilo de vida para pior. Perfeito. Bom, como eu disse, para encerrar essa faixa etária aqui, eu queria escutar um pouquinho sobre isso, entendeu? Quer colocar alguma coisa antes da gente escutar sobre o exame do toque retal? Porque eu acho que não tem como a gente não falar sobre isso, sabe, Claro, Alexandre? claro. Tem que falar. Claro, claro. Entendeu? Assim, eu vendo a fala de todos vocês, eu sempre fico aqui lendo. Nossa, aqui gerou um ótimo conteúdo que é para o pessoal assistir. Claro. Tá entendendo? Que impacta a sociedade que estiver assistindo ao LamiCast, seja no Spotify ou no YouTube. E eu acho que nós temos que falar sobre isso. A gente tem que chamar a atenção da sociedade para isso aí, porque é impressionante. Qualquer um aqui numa mesa já escutou essa história. Não tem quem faça fazer o exame. Aí traz esse raciocínio equivocado sobre o PSA. Né? Não, meu PSA está normal. Entendeu? E aí era muito bom a gente escutar um pouco sobre isso. Essa questão de PSA e exame de toque retal. Entendeu? Mas se quiser colocar alguma coisa sobre essa faixa etária, que eu estou guardando aquela cerejinha, né? Ele está na faixa de 60 mais aqui, se tiver comorbidades como diabetes e hipertensão, vai desenvolver doença renal crônica com certeza. Esse paciente está muito no seu consultório, né? Sim. Eu estou só aprendendo aqui, Leonardo, entendeu? Sobre dados aqui, eu só estou aprendendo, entendeu? Mas assim, do ponto de vista geral, que a gente vê muito também nessa faixa etária, entendeu? São coisas simples. Tipo, assim, como um capacete em uma moto pode levar a uma doença renal? Olha que coisa simples. Algo praticamente bem pertinente e negligenciado. Consumo de álcool com medicações. Aquela pessoa que consome álcool, está numa moto, alguma coisa assim, a gente não pode tentar descartar, entendeu? Que essa pessoa pode ser mais vitimada por traumas. O homem, né? Geralmente o homem é mais vitimado por traumas.
E aí vai ter um curso maior de anti-inflamatório, devido a traumas, devido a fraturas ósseas, entendeu? Traumas musculares prolongados que podem causar lesão renal também. Tá entendendo? Então, assim, é uma constância. Você vai ver qual o fator de risco. Eu acho que, assim, só de você sair de casa, você já tem um fator de risco para ter algum tipo de doença renal. Perfeito. Tá entendendo? Você trouxe um medicamento que, por exemplo, é de fácil acesso, né? Sim. Anti-inflamatório e, assim, por muita falta de conhecimento sobre... aí aquela história, né? Farmácia tem isso, né? Não só tem um benefício, né? O medicamento, ele também tem seus malefícios. E aí, impressionante, falar de anti-inflamatório o pessoal usa para tudo, né? É o elixir da juventude do meia idade, né? A pessoa para a dor bem rapidinho. E aí eu tenho certeza, a grande maioria não tem a menor noção do impacto que isso tem para uma função renal. Sim, sim. Então é fato, isso aí é um problema também, né? A automedicação, né? De uma maneira geral. E é uma faixa etária que hoje, como o Tibério estava pontuando, assim, com essas arenas, né, com isso que é importante, que é muito bom, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida maior do que era no passado. Sim. Antigamente a gente chamava de velhinho o cara de 55 anos, e hoje o cara de 55 anos está na arena jogando beach tênis e tal. E aí lesiona, porque não tem uma supervisão de um profissional do ramo, porque não está preparado como devidamente para aquilo, não está bem alimentado para aquilo, e aí recorre ao anti-inflamatório do final de semana, porque é fácil, porque a televisão mostra, aí a internet mostra comercial, é muito fácil comprar, adquirir, vai doer, e para de doer realmente. Só que tem um ônus, né? E o ônus aí cai muito aí no colo de João, né? Que vai pegar esse paciente com lesão renal, como ele mesmo falou, é aquele cara assintomático, de repente passa o dia, da hora de manhã já inchadinho, eu não sei porque eu estou inchado, está com o rim funcionando mal, porque vem assim tomando anti-inflamatório constantemente, né? Aí eu vou acrescentar outra vantagem hoje do discurso das redes sociais, né? Hoje é muito forte o discurso da dieta anti-inflamatória, né? Vamos desinflamar o organismo, que bom, né? Agora vamos desinflamar, né, sem uso de medicamento, né? Se fala muito nisso, e o principal caractere inflamatório, para complementar aquela fala que eu falei, é a composição corporal do paciente. O processo crônico inflamatório ele acontece em pacientes que têm um percentual de gordura corporal elevado. Perfeito. Inicia com a lesão endotelial, processo inflamatório lá nos microvasos, e aí você começa a cronificação de doenças, né? Sim. Em decorrência desse percentual. Eu acho interessante que laboratorialmente, algo que é pouco dosado, a insulina. Sim. A gente dosando a insulina, estando alta, a gente já sabe que aquela pessoa tem uma resistência insulínica. E ela é negligenciada no dia a dia. Negligenciada, sim. Bem negligenciada. É verdade. Mas sabe o que eu diria sobre isso? Sabe, Ken? Uma vez eu estava entrevistando aqui um colega de vocês e ele me chamou muita atenção para eletroforese de proteínas. Ele disse, geralmente, ele falando assim, eletroforese de proteínas era um hemato. Ricardo, ele disse, eletroforese de proteínas está para mim como hemograma. Certo? Geralmente o pessoal vai solicitar uma eletroforese e lê apenas a questão quantitativa e não lê o gráfico para compreender se está formando algum pico monoclonal ali. E aí ele estava chamando a atenção, para mim, estaria no consultório dos médicos como exame de rotina. Entendeu? E eu acho que é a mesma coisa. Às vezes você traz uma colocação dessa, Alexandre traz uma colocação, Tibério traz uma, a gente vai construindo aqui um raciocínio que naturalmente daqui a pouco a gente vai ver que cada vez mais está presente na sociedade. Né? Agora, também falamos sobre isso. E eu tenho esse discurso muito claro, sabe, Alexandre? Muito claro, viu, Kennedy? O uso racional também do laboratório. Olha só, eu sou proprietário de laboratório, sou farmacêutico. Se eu tiver a visão do farmacêutico, uso bem racional. Se eu tiver a visão do empresário, é óbvio que eu vivo, do ponto de vista de mundo capitalista, sobre demanda de exame laboratorial e vacina. Mas a gente tem que ter esse consenso nesse discurso, porque muitas vezes esse discurso já gerado, ele gera um custo muito alto para a saúde suplementar do país. Entendeu? Eu estou colocando no nosso país que é aquilo que eu tenho um entendimento muito claro. Né? E a gente não pode pensar dessa forma. Né? A gente não pode sobrecarregar o serviço de saúde suplementar do país com demandas de saúde que às vezes não tem necessidade. Entendeu? Então a gente tem que falar sobre esses exames, como insulina, entendeu? Mas sempre com muita responsabilidade, para a gente não estar provocando às vezes exatamente, né, assim, todo mundo vai lá e pede uma insulina. Entendeu? Eu acho que vai cada vez mais estar presente. A gente tem visto que o modelo de prescrição está mudando. Se você me perguntar da época que eu comecei a trabalhar em laboratório, há quase 17 anos atrás,
Eu trabalho muito hoje em dia com análise de dados. E a gente vê que o modelo de prescrição está mudando e aumentando o número de exames. Mas é um discurso que você encontra nas sociedades brasileiras de patologia clínica, medicina laboratorial, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que provavelmente também está na sociedade de vocês, na sua, porque a rotina laboratorial ela está cada vez mais presente na tomada de decisão ou no acompanhamento. Entendeu? Então é inevitável que os exames estejam aí, que novas tecnologias estejam cada vez mais presentes num curto espaço de desenvolvimento e participando da rotina de vocês. Mas eu acho que a gente também tem que ter esse bom senso para não estar induzindo o quê? Porque a gente sabe que tem muito profissional que não está nem aí, né? E pede exame ali de maneira bem desordenada. Certo? Eu apelido tudograma. É o tudograma. Leonardo, eu já tinha visto você falar em outros momentos e lhe admirei muito com essa tua fala. E a prática médica, a anamnese médica, ela muitas vezes você vê um exame, pede R$2.000 de exame, o paciente nem olhou para o paciente direito. Esse olhar clínico do médico, ele não pode ser substituído. Por exemplo, a gente observa uma insuficiência, para paciente com pré-diabetes com acantose nigricans, às vezes o paciente nem olha pescoço, né? Se olha o paciente com sobrepeso, você pergunta, você tem mancha? Né? Então, a clínica ela é sempre relevante. A base de dados, quanto mais base melhor, mas é baseado na clínica, justamente para não sobrecarregar nem a saúde suplementar e nem a saúde do consultório. Aquele paciente que vem a primeira vez, ele R$2.000 de exame, ele diz, vou mais não. Se ele já veio uma vez, que bom que esse paciente, você salvou a vida do paciente, você abriu a janela para ele ir para o profissional. Se tivesse solicitado R$2.000 de exame, talvez esse paciente tivesse sido espantado da área de saúde. Não, e o que é mais triste, às vezes, Tibério, é que eu percebo com muita tristeza isso, é que esse tudograma, desses R$2.000 de exame, você vê que, às vezes, a pessoa que está solicitando sequer utiliza a informação. Né? Ela meio que faz uma solicitação já padrão, que está ali no computador, que a impressora vai imprimir, assina tal, chega o resultado, ela olha aquilo que de fato para ela é relevante, ignora o resto, vai pedir. E muitas vezes o paciente ele fica, não, eu quero saber como é que está a minha vitamina B12, a minha vitamina B6, a minha vitamina... Para que você quer saber isso? Qual é a finalidade de você saber? Entendeu? Isso vai ajudar você em quê? Né? Então, assim, tem muito isso também, infelizmente, né? Mas foi bom Leonardo tocar, e foi bom Leonardo tocar nesse assunto. Da maneira que assim, isso é muito mandatório dentro do LAMIC. Você conhece a nossa família há muito tempo, né? E então isso é cultural, sabe, Alexandre? Pô, o laboratório tem quase 44 anos. Então, a gente tem valores muito bem definidos de seriedade, celeridade, certa qualidade, acolhimento ao ser humano, tecnologia e inovação. Mas essa seriedade é fundamental no processo. A gente não pode simplesmente olhar para a atividade de análises clínicas, que é a nossa principal atividade, e simplesmente maximizar isso em cima de resultado financeiro. É óbvio. Nós somos uma instituição, temos nossos custos, a gente tem que trabalhar para entregar o melhor para a sociedade, e a sociedade cobra por isso. Né? Mas, assim, sempre com muita responsabilidade. Então, isso vem de uma base familiar muito bem construída, que a gente leva isso como valor cultural. Um exemplo prático disso aí, a gente vê, eu acho tranquilo, eu não acho que é exclusividade do urologista solicitar exame de PSA. Não é exclusividade. Eu acho que convém até que isso seja até utilizado por outros profissionais, até porque, como você falou, e a gente vai falar sobre essa questão do preconceito, alguns até evitam. Né? E porque não quer se submeter ao exame físico, o toque retal. E às vezes muitos profissionais eles pedem o PSA total e o PSA livre. E muitas vezes não sabem nem a utilidade disso aí. Mas porque total e livre é útil, a gente só para poder esclarecer, o PSA é uma substância produzida exclusivamente pela próstata. Né? E isso é muito útil porque olhar o PSA que é dosado na corrente sanguínea, o PSA é uma substância da próstata. Né? Ela está relacionada com a liquefação do esperma. Então, essa substância ela é detectada, é um antígeno detectado na corrente sanguínea. E quando está alterado, reflete alguma coisa que está alterado com as células da próstata, já que são elas que produzem o PSA. Né? Na corrente sanguínea, ele é transportado de duas maneiras. Ou a molécula livre, que é o PSA livre, ou a molécula conjugada a proteínas, ou seja, como se fosse uma carroça, que é uma proteína. Então, transportador, né? Transportador. A maior parte do PSA ele vai conjugado à proteína. Então, o PSA total é a soma desse PSA que está conjugado à proteína com o PSA que está livre. Né? E isso é útil, muito útil, porque se sabe que a célula cancerosa
ela produz um tipo de PSA que tem mais afinidade por essas proteínas. Então a célula cancerosa produz um PSA, uma molécula que tem essa peculiaridade, ela se conjuga mais facilmente. Então você vai cair a proporção de PSA livre. E aí sim tem utilidade. Né? Porque você vai ver, ó, se a minha proporção de PSA livre, eu estou com PSA alterado, e a minha proporção de PSA livre está baixo, então é possível que eu tenha células cancerosas produzindo esse PSA. Tudo bem. Esse é um raciocínio válido, mas quando o PSA está anormal. Alterado, né? Alterado. Se o PSA está dentro da faixa de normalidade, esse raciocínio já não se aplica. Só que você pede, se você no laboratório você testemunha, os profissionais pedem PSA total e PSA livre. Eles não. Exato. O certo seria PSA e onera. Onera. Né? Mas porque se for só o PSA total, que já seria suficiente para um profissional que não é especialista, se ele pedir só o PSA total, tá bom. Deu alterado? Pô, agora eu vou mandar tu pro urologista. Exatamente. Por isso que eu volto ao ponto, né? Geralmente a gente, quando vai ver um perfil de prescrição particular, a gente está pensando muito no paciente, né? No bolso do paciente. E aí, talvez esse raciocínio ele é bem melhor aplicado, entendeu? Quando a gente vai passar o de suplementar, aí esse cuidado já não existe. Aí, exatamente, PSA total livre, e papapá, e papapá. Por quê? Porque, poxa, o paciente não tem custo. Mas a estrutura da saúde suplementar tem um custo altíssimo. Não tem nada de graça. Com isso, com o exame de imagem, com o serviço hospitalar, com outros inúmeros custos que ela vai ter. E aí a gente tem que ter muito esse cuidado, entendeu? No nosso discurso, como profissionais da área de saúde, para não estar criando uma situação que ela se torne insustentável lá na frente. Né? E aí depois a gente está criticando, né, a dificuldade de manutenção de um serviço de saúde suplementar. Bom, mas e a gente está tendo bom senso sobre a forma como nós estamos utilizando isso? Porque eu sempre costumo colocar o seguinte, até a minha compreensão, certo, Kennedy, é que saúde suplementar está para uma demanda, de fato, de tratamento, diagnóstico, entendeu? Cirúrgico. Se a gente for pensar mais, a partir de uma perspectiva de prevenção, olha, provavelmente a gente está cada vez trabalhando na prevenção mais cedo, né, não? Então, inevitavelmente, o custo da saúde suplementar vai aumentar e muito. E é um ambiente, né, Leonardo, que todos os personagens reclamam. Isso. Não é? Todos. O usuário reclama, o operador reclama, o prestador reclama, todo mundo reclama. Alguém está se beneficiando, porque não existe energia, assim como o dinheiro não se perde. Exatamente. Ela se transporta, ela se transforma. Então, eu sei bem identificar para onde está indo, mas eu acho que é uma discussão, outro tipo de discussão. E para não fugir da questão do toque retal, e a gente... Né, exato. A gente está falando do PSA agora, a pergunta é, o PSA ele é infalível? Ou seja, só com o PSA eu resolvo o assunto de rastreamento de câncer de próstata? Né? A resposta é não, porque é possível você ter câncer de próstata com o PSA estando normal, dentro da faixa de normalidade. Então, admite-se que o valor preditivo positivo, ou seja, a força que o PSA tem em diagnosticar o câncer de próstata é algo que, ou seja, o PSA alterado ser igual ao câncer de próstata, ou levar você ao diagnóstico, é ali em torno de 40%, mais ou menos. O toque retal ele é um pouco inferior, 25%, 30%. Ou seja, eu fiz o toque retal e o toque retal não me mostra alteração, então é improvável que tenha, eu acerto um percentual baixo. O ideal é você somar uma coisa com a outra. Perfeito. Quando você soma, você aumenta a sua capacidade de diagnóstico. E não só somar, é somar e comparar. Por isso que o apelo é, faça o PSA, faça o toque retal e faça todo ano. E peça para seu doutor anotar. Uhum. Porque vai ser importante ele registrar aquela mudança que vai acontecer. Né? E às vezes mudanças, mesmo dentro da faixa de normalidade, já apontam para a possibilidade de ter alguma coisa alterada. Então, assim, o toque retal ele é fundamental. Assim. Faz parte do exame propedêutico, do exame físico. A gente aprende na faculdade que deveria ser um exame muito mais realizado. Há um preconceito muito grande, mas pasme, Leonardo. Pasme. Não são os pacientes mais simples. São os e nos grotões. E nos grotões de instrução. São os melhores de instrução. É complicado, né? Não são os mais simples. O vovozinho do sítio, ele vai. Com toda a educação, se submete na boa e tal, ele vai. Quem não vai,
são os colegas. Os professores, esses não vão, eles querem dar um jeitinho. Sabe? São os que faltam. Né? Infelizmente, parece uma coisa estranha, né, dizer isso aqui, mas na minha experiência pessoal, eu não vejo o nível de instrução estar diretamente proporcional à ida para fazer o exame de toque retal. E provavelmente não é seu consultório, porque a gente percebe que isso é um discurso, né? Ainda muito maximizado na sociedade, né? Bom, aí é como eu disse, a gente vai se aproximando mais da parte final do episódio, e aí a gente chega no paciente 60 mais. Provavelmente, se a gente for falar de 60 mais, a gente está falando de tudo isso que nós já falamos aqui. Esse paciente vai ter uma frequência maior dentro da rotina laboratorial, esse paciente vai precisar de um acompanhamento, ou já está em acompanhamento nutricional há um bom tempo, esse paciente já está no urologista. Mas, provavelmente, também deve ser uma faixa etária onde se apresenta maior o número de pacientes no teu consultório. Concorda? Sim. Ou seja, eu vou colocar dessa forma, você me corrija se eu estiver errado. Uma prevalência maior da doença renal crônica. E aí eu queria encerrar isso tudo, né? Claro que a gente teve um olhar muito voltado para a saúde do homem. Mas, para encerrar nosso episódio, eu queria essa compreensão, né? Falar um pouco para a sociedade sobre a importância, entendeu, do diagnóstico precoce, tá entendendo? Você falou disso tudo aqui ao longo do tempo. Mas o quanto é importante a gente estar preocupado com isso, porque a doença renal ela é silenciosa. Quando você vai descobrir, por ela ser irreversível, já vem com outras inúmeras complicações, né? E provavelmente esse paciente é bem mais difícil, né, a vida dele, né? Assim, quando eu penso num paciente idoso, assim, eu vejo como se fosse um rim de cabelo branco ou de careca, usando óculos, entendeu? Já como se fosse andando com duas perninhas bem finas, com a sarcopenia e com a bengala. Tá entendendo? E eu penso sempre, assim, que a gente fala muito em aposentadoria dinheiro, mas pouca gente fala em aposentadoria saúde. Perfeito. Tá entendendo? Então, da mesma maneira que você deve acumular um pouco desse dinheiro para manter um suporte, entendeu? Na idade, na terceira idade, você tem que acumular essa saúde para gastá-la inevitavelmente nessa terceira idade. E o que a gente vê? Aquele velhinho que tem um problema na próstata, muitas vezes ele pode ter negligenciado ou não os cuidados com a próstata, que durante a vida teve vários problemas no joelho, vários problemas no tornozelo, que tomou muito anti-inflamatório, que teve um cálculo renal, diabético, hipertenso, sarcopênico, que continua com a má alimentação, porque aprendeu a se alimentar mal e é resistente a essa mudança da alimentação, que da mesma forma que ele é resistente à alimentação adequada, é resistente à atividade física também, e quer que a gente faça verdadeiros milagres na vida dele. A gente sabe também que a partir dos 40 anos existe uma perda da função renal. E essa perda ela é gradual, é muito lenta. Só que da mesma maneira que você envelhece, você vai envelhecendo devagarzinho, o rim também vai envelhecendo, vai perdendo essa função. Mas se você fizer tudo de maneira adequada, você pode chegar numa terceira idade, até no extrema idade, ainda com a saúde relativa desse rim. Agora, tudo vai depender dessa prevenção. E essa prevenção, ela é precoce. Você não pode dizer, a partir dos 50 eu vou começar a me organizar na alimentação. Não, porque muitas vezes o endotélio que foi falado aqui, que é essa camada de revestimento interna, já está cheia de placas de gordura. E aí, não vai ser só o envelhecimento desse rim, a história que ele teve no passado, mas uma necessidade de um cateterismo, de uma cirurgia cardíaca, o próprio contraste radiológico, ele pode complicar ainda mais esse rim e precipitar situações. A gente sabe que vários cânceres, não só da próstata, que evolui com obstrução de vias urinárias, diretamente na próstata, mas outras medicações quimioterápicas, a própria radioterapia de cânceres, pode também influenciar no estreitamento desses ureteres. E aí, na verdade,
nessa faixa etária, você tem que fazer uma análise global desse paciente, o que ele passou pela vida, o que ele projetou de saúde, promoveu de saúde na vida dele ou não, entendeu? Para, pelo menos, postergar essa perda renal. Então, assim, a nossa intenção, minha intenção como nefrologista, é basicamente tentar perpetuar essa função renal, para não precisar de uma terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. E aí, eu sempre, também gosto de fazer meus dizerezinhos com os pacientes, para tentar entendimento, será que, o que foi que você fez? Eu tento colocá-lo, entendeu? Não só como um ser passivo, mas como um ser ativo na promoção de sua saúde, nessa faixa etária. E aí, outra coisa também se eu empurrar o Alexandre aqui, que é uma pessoa rígida, forte, entendeu? Dificilmente ele cai. Mas se eu empurrar um velhinho sarcopênico, se eu empurrar com a mesma intensidade de força, aquele velhinho sarcopênico cai. Mas essa queda, quando eu falo para o paciente, não é só empurrão. Mas esse empurrão pode ser uma simples pneumonia. Pode ser uma simples queda. Pode ser uma simples infecção urinária, como a gente vê em vários idosos, não é, Alexandre? Uma simples infecção urinária. Uma diarreia. E quem não está suscetível a ter uma diarreia? Muitas vezes, apenas uma diarreia é o suficiente para a pessoa perder o rim em alguns dias. Um curso curto de anti-inflamatório, uma obstrução na próstata, um cálculo renal. Então, a gente tem que fazer uma interação desse paciente como um todo, de maneira inteira, realmente, bem holística. E ainda mais, vendo quem está ao redor dele. Entendeu? Mais ou menos isso. Fantástico. Aqui eu agora fiquei só assistindo. Ele estava assistindo, agora eu fiquei só assistindo as recomendações. Bom, pessoal, assim, eu creio o seguinte, se a gente fosse continuar aqui conversando, tinha papo para muita coisa aqui ainda. Mas eu acho que aí fica o bom, né? Que é a oportunidade depois de convidar vocês, entendeu? A gente voltar a estar aqui, fazer outra roda de conversa, trazer outros profissionais. Às vezes eu fico tentando linkar, né? Eu vendo vocês falando e dá para colocar um cardiologista aqui no... Tá entendendo? E é impressionante, né? Eu fiquei muito feliz porque eu comecei essa conversa com o João Kennedy antes de começar o episódio. Eu vi você falando sobre isso, que é a história da atuação multidisciplinar. Esse é o principal propósito da segunda temporada do LamiCast. É mostrar para a sociedade que o discurso, de fato, ele gera um resultado prático através de uma equipe multidisciplinar, né? A gente também tem visto isso, né? Alguns profissionais se colocarem como completos. E eu acho que não é bem por aí. Da mesma forma que eu falo que a medicina laboratorial está presente na rotina de vocês, os diversos profissionais da área de saúde, eles se complementam. Provavelmente, como você falou, na sua clínica tem psicólogo, né? Quando a gente fala sobre um idoso que tem problema de joelho, talvez antes de pensar em medicamento, a gente possa pensar em correção alimentar e fisioterapia, não é? Então, eu fico muito feliz quando a gente fala de forma multidisciplinar. E aí eu tenho muito a agradecer a vocês por terem aceitado esse convite. Eu realmente estou muito feliz. A gente começou a conversar sobre esse episódio, né, Alexandre, há um bom tempo. E eu ficava ali, exatamente navegando. Poxa, o que é que eu vou, certo, conseguir levar para a sociedade que vai nos assistir sobre saúde do homem? E aí a cabeça foi abrindo e eu, estou aqui com vocês três e extremamente satisfeito, feliz demais por vocês terem me trazido essa oportunidade para o LAMIC, para o LamiCast, de uma roda de conversa tão rica para quem assistiu o episódio. Então, realmente, muitíssimo obrigado, João Kennedy, Alexandre, Tibério, por vocês terem aceitado esse convite do LAMIC para participar do nosso canal no YouTube, do LamiCast. E eu espero realmente que esse conteúdo que a gente gerou aqui possa impactar positivamente a vida de pessoas que nos assistirem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Tá bom, doutores? Muitíssimo obrigado por terem participado conosco aqui. Querem falar alguma coisa? Eu tô alegre por ter participado, contribuído e, na verdade, assim, aprendido muita coisa aqui. Acho que a iniciativa do Grupo Lambique aqui de trazer isso aqui para a população é muito louvável, né? Acho que é importante, né, provocar esse tipo de discussão e eu queria assim, manifestar meu agradecimento de poder participar, né, de você lembrar, de me chamar e fiquei muito feliz com isso aqui e estou à disposição para novas conversas aí, que para mim foi muito enriquecedor hoje. Obrigado. Agradeço a Tibério, a João, da equipe também aqui, né, pelo acolhimento aqui, por tudo. Tá bom? Show de bola. Eu quero só agradecer também e louvar a sua iniciativa, Leonardo. Eu já tenho visto você em alguns outros eventos. Você faz parte do novo grupamento de CEOs pelo mundo aí que estão dando a cara e personificando a empresa, né? Isso é o que as pessoas buscam hoje, uma identidade com as empresas, né? Enxergar pessoas por trás dos CNPJs, né? Isso é muito louvável, eu tenho acompanhado, né, o conteúdo que você está produzindo e acredito que isso é um material vastíssimo que vai ficar aí na nuvem eternizado, que possa ser visto por estudantes, profissionais médicos, profissionais da área de saúde e pessoas, né, que possam ter entendido um pouco dessa conversa da gente e agregar na sua vida. Certeza. Certeza. Quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer pelo aprendizado, entendeu? Pela faculdade que eu tive aqui hoje, entendeu? Pelas aulas de faculdade aqui. Realmente são o Alexandre, a gente não conversa direto, mas quando a gente conversa assim, ó, toma um paciente, você quer opera aqui. É só eu perturbando o João, né? Exatamente, entendeu? Assim, a gente tem diretamente, mas a gente encontra às vezes nos hospitais por aí, eu digo, rapaz, aquele paciente, vai colocar a mão na cabeça, o que a gente vai fazer com ele? E assim, é uma pessoa que eu indico com muita precisão, entendeu? Muita precisão mesmo. O Tibério estou conhecendo agora, uma coisa só de nome, realmente, assim, bem conceituado aqui na região. Parabéns aí pelas suas palavras, e me enriqueceu muito, entendeu? E o Lambique tem uma história muito antiga, né? Verdade. A história com o Lambique é muito antiga. Eu fico satisfeito quando o Leonardo liga para mim, rapaz, esse paciente aqui, aconteceu alguma coisa estranha aqui com ele, ou seja, não é a preocupação de liberar um exame. Exato. Entendeu? Porque é muito fácil, você pega, libera o exame e pronto. É a preocupação de discutir se realmente aquele resultado é compatível com aquela história. E esse eu acho que é o diferencial do laboratório de vocês, do Lambique. Agradeço. Entendeu? E esse é o diferencial de todos aqui. Quem não está preocupado não é a imagem do Leonardo, não é a imagem do Leonardo, não é a imagem do Tibério, não é o Alexandre, não é o João Kennedy, mas o nosso resultado final, que é o bem-estar aos pacientes. E aí, além desse bem-estar aos pacientes, a gente também, nessa mesa, está promovendo a saúde das pessoas. Que essa informação vai ser levada, entendeu? Acho que internacionalmente, né? Sim. Internacionalmente. Então, cada vez que a gente age como apesar do jeito do professor também, né? Isso. Então, a gente está ensinando também essas pessoas como se portar, como se prevenir. Pelo menos, se não ensinarmos como prevenir, pelo menos ensinarmos que existe um método de prevenção para procurar um nutricionista, para procurar, nesse Novembro Azul, que é bem focado na saúde do homem, o urologista, entendeu? Pensando sempre na saúde renal. Perfeito, perfeito. Bom, mais uma vez, certo? Muito, muito obrigado a vocês três por terem aceitado o convite. Pessoal, a gente vai encerrar mais esse episódio, o 15º episódio do Lamicast, aquela historinha que eu falei para vocês, né? A gente tá lá no YouTube, vocês vão lá, assistem esse conteúdo e faz isso que eu falei lá no início. Pega esse linkzinho e compartilha com outras pessoas. Permite que outras pessoas também assistam esse conteúdo que vai ficar muito bacana. Aliás, ficou muito bacana. E para quem gosta do Spotify, assiste a gente lá também na plataforma no Lamicast, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.